Boa tarde a todos, bom dia, boa tarde a quem estiver assistindo essa apresentação, né? Nós estamos participando do workshop em saúde. Eu não pude estar presencialmente, né, com vocês. Bem, eu sou professor que coordeno o laboratório de pesquisas em química farmacêutica computacional, né, no departamento de farmácia. O grande objetivo da gente lá no laboratório é, na verdade, usar ferramentas computacionais para descobrir moléculas que têm atividade biológica e, em última instância, aí apresentarem-se como fármacos, certo? Apesar de estar no departamento de farmácia, o Instituto Metrópole Digital, na figura da pós-graduação em bioinformática, onde também sou membro, podemos fazer essa conjunção entre a farmácia, né, o descobrimento de moléculas para o tratamento de doenças, com os estudos de bioinformática, certo? Estudos computacionais. Eu não sei se vocês estão familiarizados, né, na farmácia, isso é muito comum, a gente estudar qual é o processo para você colocar aquele medicamento lá na farmácia para que vocês comprem, certo? O Brasil existe esse tipo de desenvolvimento. Eu posso citar a indústria Cristália, certo? Que está com várias moléculas aí em fases avançadas de testes, certo? Então o Brasil participa sim desse processo todo e é um celeiro aí de medicamentos que futuramente estarão aí nas prateleiras das farmácias, talvez no mundo todo, certo? Mas o descobrimento de fármacos ele demora muitos e muitos anos, certo? E principalmente nós temos dois momentos, certo? O que a gente chama de discovery, certo? Que é o descobrimento da molécula, que pode ser uma molécula pequena, né? Vamos colocar aí até 500 de massa atômica, de massa molecular, certo? Ou então, e nós temos também aí o descobrimento de moléculas maiores, certo? Como anticorpos monoclonais, peptídeos, proteínas, certo? Ou materiais em RNA, certo? Que são utilizados para o tratamento de doenças. É claro que o custo vai ser maior desse tipo de molécula, não vai ser a via oral, certo? Muito dificilmente. E a molécula pequena é mais fácil posologicamente para uma pessoa utilizar, certo? Então esse é o discovery, certo? É o descobrimento desta molécula, que pode ser uma macromolécula e pode ser uma molécula pequena, certo? No desenvolvimento, aquela molécula que se mostrou mais adequada vai passar para testes em animais para ver se é tóxica e para ver se no modelo animal que existe um modelo de doença, se ele consegue debelar aquela doença ou infecção, certo? E existem as fases em humanos, certo? Fase 1, que você vai testar a toxicidade em adultos saudáveis. Fase 2, você vai tratar a doença. Fase 3, você vai ali tratar um grande número de pacientes para ver se ela é muito melhor do que uma molécula padrão em comparação, certo? Por exemplo, se você quer desenvolver um novo analgésico opioide, então você vai ter que comparar com o melhor, ou a morfina, para ver se existe algum tipo de vantagem, certo? É claro que esse medicamento aí então colocado no mercado, é aprovado aqui no Brasil pela Anvisa, mas o FDA nos Estados Unidos ou outras agências de regulação, certo? Mas o que a gente está interessado é nessa etapa aqui anterior, certo? Até aqui, certo? Que a gente fica. Então, o que a gente precisa é descobrir um alvo para a nossa molécula, certo? É o jeito mais fácil, certo? O nosso alvo seria o quê? A membrana, o DNA, o RNA, uma proteína, certo? Ou algum efeito também inespecífico, certo? É o alvo do nosso trabalho, certo? É aquele local onde a nossa molécula pequena vai se ligar, certo? Então, validamos esse alvo, temos uma moléculazinha que interage com o alvo, então nós temos aí um hit, certo? O hit é uma molécula que se mostra ativa aí contra este alvo, certo? Quais são as maneiras de se descobrir esse hit, certo?
a gente tem várias estratégias, certo? Que vão fazer com que eu descubra alguma entidade química que se liga neste alvo, certo? No target. Essa molécula, geralmente, ela não tem as características ideais de uma molécula para que ela tenha toxicidade baixa, seja utilizada via oral, que consegue alcançar o alvo com facilidade, que seja fácil de sintetizar. Então, existem vários tipos de necessidades. Então, essa molécula vai ter que ser melhorada para um lead, certo? Um composto protótipo. Então, existe um processo de melhoramento desse HIT para que ele se torne um lead, certo? Esse lead pode ainda melhorar mais ainda, certo? Num processo que a gente chama de aumento da atividade biológica, potencialização das características farmacocinéticas, ou seja, como a molécula vai transitar pelo organismo, certo? Até uma molécula dita ideal, certo? Aí você testa em animais, faz o teste biológico também no seu alvo e você vai fazendo esse processo iterativamente até você conseguir a melhor molécula possível, certo? E aí, se está tudo ok, não é tóxica em animais, aí você vai passar ela para o teste em humanos e aí aqui já não interessa mais para a gente, certo? Essa aqui é a fase onde envolve hospitais, médicos, farmacêuticos, enfermeiros e outros profissionais, certo? Então, o uso de computadores nessa primeira etapa aqui, ele é muito grande, certo? É impossível você chegar num lead sem você pelo menos passar essa molécula por uma análise computacional, certo? Bem, como nós temos a pandemia em ascensão, eu vou usar para esta palestra o exemplo da doença Covid-19, certo? Onde nós temos o coronavírus, certo? O SARS-CoV-2, que interage com uma célula, receptores de angiotensina do tipo 2, certo? E esse vírus vai entrar na célula e fazer a replicação, certo? Então, como que eu combato esse vírus em várias etapas, certo? Isso é o que a gente vai usar como template para explicar sobre o que a gente chama de Computer Aided Drug Discovery, certo? Ou o descobrimento de fármacos assistido por computador. Então, nós aqui da bioinformática, nós trabalhamos com essas ferramentas corriqueiramente todos os dias. Nós trabalhamos talvez com as sequências de DNA, com as sequências proteicas, com as sequências de RNA, com as moléculas pequenas, certo? Com a interação das moléculas pequenas nos alvos e assim por diante, ou até mesmo interações físico-químicas entre essas moléculas e os seus alvos, certo? Então, o que a gente pode trabalhar em Computer Aided Drug Design, certo? Ou Discovery. Nós podemos fazer o que a gente chama de triagem virtual, nós vamos falar um pouco sobre isso, desenho de novos compostos, baseado no sítio, baseado nos ligantes, certo? Cálculos físico-químicos simulados de energias de interação. Nós podemos usar máquinas de aprendizado para tentar reconhecer padrões nessas moléculas que fazem com que elas sejam ativas ou não, ou de uma forma contínua, mais potentes ou menos potentes. Você constrói um modelo computacional para tentar prever. Nós podemos também fazer modelos para saber se essas moléculas vão ser metabolizadas, excretadas, gerarão toxicidade ou não, serão solúveis ou não em água, certo? Permearão membranas com facilidade, chegarão aos seus alvos biológicos de maneira eficiente, é o que a gente chama de ADME, certo? Administração, distribuição, metabolismo e excreção. Tudo isso pode ser simulado computacionalmente, certo? Nós também podemos otimizar as interações entre o fármaco e o alvo, certo? De uma maneira computacional, certo? Então, a quantidade de coisas que você pode explorar em Computer Aided Drug Discovery é extremamente elevado, certo? O potencial aí para um bioinformata trabalhar nessa área.
certo? O Computer Aided Drug Discovery, você pode trabalhar com a estrutura do seu alvo, certo? Que é o do target, é o que a gente chama de Structure Based Drug Design, certo? A estrutura do seu target pode ser utilizada para você estudar computacionalmente essas interações. Nós vamos ver isso aqui hoje, certo? Ou então apenas na informação de outras moléculas que também são ligantes, certo? Que a gente chama de ligand based. Você pode fazer modelagem farmacofórica ou construir aqueles modelos de máquina para você prever a atividade biológica, certo? Todas essas ferramentas podem ser utilizadas para triagem virtual, vai levar a uma molécula ideal, você vai otimizar essa molécula e aí você vai ter um novo fármaco, certo? Quando a gente lê drug, certo? Lembrem que drug, a tradução nós lá na farmácia não traduzimos isso como droga, porque droga tem outro significado, isso é fármaco, certo? Traduziremos como fármaco. Certo? Então, o processo de descobrimento da interação entre essa molécula pequena e o alvo, todo ele pode ser simulado computacionalmente. Aqui a gente vê claramente o que? Como é que uma molécula pequena está passando por uma proteína, certo? O processo da gente escanear essa interação. Isso aqui é o que a gente chama de umbrella sampling ou uma dinâmica molecular guiada, Steered Molecular Dynamics, certo? Então você estuda o processo de entrada dessa molécula no sítio de interação para avaliar a energia livre de interação, certo? Quando você avalia a energia livre de interação, você pode ou não detectar que isso daqui é espontâneo. Se for espontâneo, ou seja, isso aqui for um valor negativo, você tem aí uma interação favorável entre esta molécula e a sua proteína, certo? A gente pode estudar esse processo. Então, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir esta molécula e a gente quer descobrir o nosso target, certo? Então, o que a gente vai olhar agora, certo? Nós temos os alvos, certo? Mas esse alvo, ele se liga ao fármaco, certo? A identificação se esse alvo é druggable, certo? Se ele é farmacável, se eu consigo colocar uma molécula que tem características de fármaco dentro deste alvo, certo? Então, o alvo ele pode ser druggable ou undruggable, certo? Quando você tem um domínio nessa proteína capaz de ligar um fármaco, ela é druggable. E undruggable é quando você só consegue ligar moléculas a essa proteína que não são fármacos, certo? Moléculas que não são fármacos são aquelas moléculas que você não consegue utilizar dentro do organismo humano, certo? Uma molécula insolúvel, uma molécula que não permeia membranas, uma molécula que é tóxica demais, certo? Então, tudo isso não é fármaco, certo? Então, se o seu receptor só consegue ligar moléculas que não têm as características desejadas, ele é undruggable. Então, o que é uma coisa mais facilmente druggable, certo? É a enzima, certo? Enzimas são geralmente, muito provavelmente, druggable, certo? Esse sítio de interação, ele já é feito para ligar moléculas pequenas, certo? Aqui essa proteína, ela passa por uma mudança conformacional para poder ligar um fármaco, certo? Esse é um alvo druggable, certo? Outra forma de impedir que uma proteína haja é você impedir as interações proteína-proteína, que a gente chama de, em inglês, PPIs, né? PPI, Protein-Protein Interactions. Se eu consigo, de qualquer maneira, atrapalhar esta interação, certo? Eu tenho aí um fármaco, certo? Então a ideia aqui é colocar uma molécula aqui no meio que essas duas proteínas não conseguirão interagir e não desencadearão a sua resposta biológica, certo? Isso é bem mais difícil de criar essas moléculas, porque a quantidade de interações entre proteína e proteína é muito grande, e o fármaco talvez tenha que ser grande demais. Então, fica aí difícil você criar uma molécula pequena o suficiente para ser usada via oral, ou ter características adequadas para a administração intravenosa,
que ainda chegue à proteína e consiga fazer esse impedimento da interação entre duas proteínas, certo? Então, isso aqui é um caso mais difícil. Talvez uma proteína que tenha esse tipo de interação, ela não seja farmacável, não seja druggable, certo? Porque aqui essa proteína não tem sítios ativos, elas não são proteínas enzimas, certo? Então, provavelmente isso daqui está relacionado com alguma regulação metabólica em qualquer processo aí celular, ok? Então, esse aqui seria um caso mais difícil de ser druggable. Um exemplo bem interessante de uma molécula que consegue perturbar a interação entre proteína e proteína é a nutilina 2, certo? Então, nós temos aqui, se a proteína MD-M2 interage com a P53, ela induz a degradação da P53, certo? A P53 degradada, você tem aí o ciclo celular se mantendo, certo? Quando você tem uma célula tumoral, certo? Se, por exemplo, a nutilina 2 se ligasse a MD-M2 e impedisse a interação entre essas duas proteínas, no caso ela se liga a P53, mas aqui é só para ilustrar. Então a P53 ficaria livre e a P53 ia induzir, né, a apoptose celular, matando a célula tumoral, certo? Então esse aqui é um exemplo de uma molécula que consegue perturbar aqui a interação entre duas proteínas, certo? Se você quiser trabalhar nessa área, é muito interessante, por quê? Porque você pode desenvolver aí ferramentas que analisam a estrutura primária, a sequência primária da proteína e tentar aí prever se depois do enovelamento proteico você teria aí sítios que são druggables, certo? Então, esses sítios, essa previsão de druggability é uma área de atuação perfeita aí para um bioinformática, certo? Inclusive, todas as ferramentas de previsão de druggability, elas foram desenvolvidas aí pela relação com a bioinformática, certo? Então, um projeto desse jeito, como é que poderia ser conduzido, né? Vamos imaginar aqui um projeto factível aqui que não existe aqui no Brasil, certo? Você pegaria aí uma estrutura no PDB, no banco de dados de proteínas, certo? Uma estrutura tridimensional, e aí você poderia analisar toda a superfície dessa proteína para encontrar resíduos de aminoácidos com as características complementares a uma molécula que é um fármaco, certo? Então, quais são as características de um fármaco? Ele tem que ter mais ou menos aquela regra dos 5, certo? 5 log de P para baixo de 5, então a lipofilia dele expressa na forma do log de P para baixo de 5. Você teria ali doadores e aceitadores de ligação de hidrogênio em quantidades limitadas, certo? Será que aquela superfície ali forneceria grupos que poderiam aceitar ou doar ligações de hidrogênio, certo? O peso molecular, ou seja, o volume daquela cavidade é compatível com a molécula de até 500 de peso molecular, certo? Então, esse estudo poderia ser feito, você poderia criar até um servidor ou um programa para fazer esse tipo de coisa, certo? Bem, vamos pegar aqui um exemplo para SARS-CoV-2, certo? Quais são os targets que são druggable dentro do SARS-CoV-2, certo? Que possivelmente farmacáveis, no caso, certo? Começaremos aqui com o exemplo da RNA Dependent RNA Polymerase, certo? É uma enzima, né? Quando você tem a infecção pelo SARS-CoV-2, ele entra, certo? O material de RNA do vírus é colocado para dentro da célula e o ribossomo da própria célula humana vai fazer a tradução nessa RNA dependente RNA polimerase, certo? RDRP, certo? Essa enzima provavelmente é um calcanhar de Aquiles do vírus, porque ela é usada para replicação, para fazer cópias do RNA, certo? Então o RNA passa por ali numa fita molde e aí cria uma fita cópia, certo? E essa fita é criada em diversos tamanhos, certo? Você vai criar
uma fita completa, uma fita menor, uma fita menorzinha. Então você vai criar aí uma inundação de talvez esse alvo aqui, onde essa fita se liga, é um alvo farmacável, é um druggable target, certo? Então esse aí seria um bom exemplo para você poder trabalhar, certo? Para criar um fármaco que interage bem aqui, certo? Então a RNA dependent RNA polymerase, né, do SARS-CoV-2 pode ser utilizada aí para desenvolver uma molécula nova, certo? De fato, o Remdesivir, né, que foi recentemente lançado, ele é um inibidor da RDRP, certo? Então, aqui é o sítio onde se liga a fita template, certo? E vai ser copiado. Então, neste ponto central aqui a gente vê a interação do Remdesivir, certo? Então, o fármaco consegue aí impedir, certo? Mas você pode criar outro. O Remdesivir é extremamente caro. Será que você não consegue fazer uma molécula mais barata que interage com com a RDRP, certo? Esse seria um bom target druggable, certo? Com certeza, com muita exatidão que a gente consegue prever que isso é um alvo druggable, certo? Outra proteína interessante para a gente é a MPRO, certo? Ou a main protease do SARS-CoV-2. Quando você tem aí a tradução aí do RNA mensageiro nas proteínas, certo? É uma proteína longa, grande, então essa protease viral ela vai e corta em pedacinhos pequenos, em pontos específicos e cria todos os peptídeos ou proteínas que vão ser usados para produzir novos vírus, certo? Então, inibir a protease MPRO seria interessante, certo? E a MPRO, eu tenho no PDB aí uma quantidade absurda de proteínas MPRO que já estão cristalografadas aí com vários ligantes, certo? Vários ligantes. Esses ligantes são muito grandes, né? São moléculas bem complexas que provavelmente gerariam aí fármacos muito caros, mas também tem ligantes pequenos, certo? Mas por que você não analisa ali o sítio de interação da MPRO, né? O sítio aqui catalítico da MPRO, que tem dois aqui, né? É um dímero. E aí, será que você não consegue criar um fármaco aqui para impedir a ação dessa protease? Talvez esse alvo, muito provavelmente, ele seja farmacável, druggable, certo? Outra proteína do vírus que é interessante é a protease tipo papaina, certo? Ou a PLPRO, certo? Ela é muito parecida com a MPRO, é outra protease, né? Que faz também a mesma coisa, mas ela tem mais ou menos uma ação diferenciada, certo? Então, a própria célula reage contra a presença do vírus e a MPRO fica ali meio que para mitigar algum tipo de ação da célula contra o vírus, certo? É meio que uma defesa ali, uma protease contra as proteínas que seriam contra o vírus, certo? Essa clivagem aí das proteínas também virais e também do hospedeiro, certo? Nós temos PLPRO aí, complexada aí com vários ligantes, também é uma proteína que você poderia estudar para desenvolver um novo fármaco, certo? Um target farmacável, certo? Outra proteína interessante é a endorribonuclease, a proteína não estrutural 15, né, também chamada de ENDO-U. Ela também é uma proteína um pouco misteriosa do SARS-CoV-2, né, que também provavelmente está relacionada com a lyse, com a luta contra o vírus para que a célula não atrapalhe o processo de cópia do vírus, certo? Então, ela catalisa essa reação aqui mostrada, certo? O sítio de interação é bem definido, a gente tem esses sítios de interação aqui. Será que você não conseguiria criar um fármaco contra este alvo? Esse ponto aqui é druggable, certo? Então, você poderia colocar fármacos aqui dentro para combater a endorribonuclease, certo? Repare que nós temos também
o processo de adesão viral, certo? Quando o vírus chega na célula, ela interage com esse receptor de angiotensina 2, certo? Muito comum no trato respiratório, certo? Então, a spike, essa proteína viral de superfície, ela se liga aos receptores, e aí você teria aquilo que a gente falou, ó, essa interação proteína-proteína. Será que a gente não consegue essa interação aqui? Então a gente poderia criar um fármaco que já é bem mais difícil, provavelmente aqui não é tão druggable, certo? Porque aí teria que criar uma molécula que ocuparia um espaço bem grande aqui, certo? Então essa interface aqui, ó, eu poderia destituir, né, de interagir essas duas proteínas. Essas informações estão no banco de dados de proteínas, você pode ir lá baixar, você consegue trabalhar com essa interface aqui e ver como é que a gente conseguiria, né, destruir essa interação aqui, certo? Então, repare, nas possibilidades que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com a RDRP, certo? Você sabe tudo sobre ela, você pode fazer o estudo dessa interação aqui, estudos eletrostáticos, estudos de profundidade do sítio, estudo de flexibilidade que acontece ali. Você pode trabalhar com a MPRO, né? A MPRO é bastante flexível aqui, ela aceita diversos ligantes, inclusive vários pesquisadores estão descobrindo a todo momento inibidores dessa região. Provavelmente um fármaco no futuro será um inibidor de MPRO, certo? Assim como a gente conseguiu fármacos contra a AIDS, contra o vírus, explorando proteases virais, certo? Provavelmente, então, isso aqui, se você conseguir uma molécula que entra muito bem no tecido pulmonar, consegue adentrar uma célula no pulmão e consegue afetar a MPRO, você estaria aí criando um bom fármaco contra o vírus, certo? A protease tipo papaina também é um bom alvo, não tão bem estudado quanto a MPRO é muito mais bem estudada, certo? E aí você tem aí esse sítio de interação. Lá no laboratório, no Lab QFC, nós temos um aluno de doutorado que ele está trabalhando exatamente com a PLPRO, certo? A PLPRO aí é o alvo para ele desenvolver uma molécula que interage aqui, certo? Logo ele vai estar chegando, ele está vindo do sul, ele estava trabalhando numa farmácia lá em Santa Catarina, mas o farmacêutico ele decidiu vir para cá para estudar essa interação aqui, né? A gente tem uma molécula interessante, que inédita, que interage aqui, provavelmente no futuro daria uma patente, ou até seria um hit, um protótipo para desenvolver outras moléculas, certo? Nós temos aí a Endo-U, certo, do vírus, também bem interessante para você poder trabalhar. Eu não mexi muito com ela até hoje, certo? E também a Spike, certo? Que seria aqui o mais difícil de você poder criar ali um fármaco que interagisse ou na superfície do Spike ou na superfície do receptor de angiotensina. Então você criaria meio que uma cópia carbono ali para interagir de um lado ou do outro, certo? Impedindo a adesão do vírus na célula, ok? É claro que existem outros alvos, eu explorei só esses, mas vocês podem explorar outros. Lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eu tenho uma ex-aluna que está trabalhando com uma proteína humana diferente, certo? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, o nomezinho dela, que é a TMPRS2, essa daqui, certo? Ela é uma proteína relacionada aí com a adesão viral, ela facilita a adesão viral. Nós temos aí o Camostat, que é um inibidor disso daqui, que reduz bastante a adesão viral, né? A entrada do vírus na célula, ok? Então o que a gente vai ver aqui são exemplos de como você usa ferramentas computacionais para agredir esses processos virais, certo? Para tirar o vírus, ou o vírus não vai aderir, ou quando aderir ele não vai conseguir picotar as proteínas virais pelas proteases, certo? Ou escapar das defesas celulares através
desses mecanismos aí, certo? Que a gente viu. Então, lá no laboratório, a gente tem uma metodologia muito clássica, muito bem estabelecida, que é o docking, certo? O docking molecular, ou ancoramento molecular, ou atracamento molecular, ele é interessantíssimo. Por quê? Porque você pode ali estudar como é que uma molécula pequena interage com uma proteína e vai sair ali um score, certo? Esse score pode ser um número arbitrário ou pode ser uma energia, certo? Existem várias maneiras de se avaliar se a interação é boa ou não, né? Levando em consideração flexibilidade do ligante, da proteína, a presença de moléculas de água e outras coisas mais, certo? Então você pode começar a fazer docking hoje mesmo, certo? Você tem aí na internet tutoriais muito simples de utilizar, certo? Onde você consegue fazer a ligação entre a proteína e um ligante pequeno, certo? O mais simples de todo, o mais difundido de todos é o programa Autodoc Vina, certo? Ou somente Autodoc, que é outro programa um pouco mais antigo, que aí você estuda aí a interação entre o ligante e a proteína, certo? É um código aberto, se você programa, você pode inclusive mudar a maneira que o Autodoc Vina trabalha, né, para você ter aí a interação mais bem estudada, certo? Nós temos também servidores, né? Você pode acessar o SwissDoc, você sobe lá a sua proteína, você sobe lá o seu pequeno ligante, e aí ele consegue fazer a interação entre o ligante e a proteína de uma maneira cega, né? Que a gente chama de blind docking, certo? Ele vai testar todas as possibilidades aí de interação. É um servidor muito bom, certo? E aí você tem aí toda uma plataforma de drug discovery, né? O Swiss Drug Design, que é uma plataforma que você tem várias ferramentas aí para descobrimento de fármacos sem precisar instalar nenhum programa, certo? Outro programa que a gente está utilizando e é extremamente interessante, que é o Plants, certo? O Plants é de uma universidade da Alemanha aí, que a gente consegue avaliar a interação entre uma proteína e um fármaco de uma maneira diferente do Autodoc Vina. Muitas vezes as abordagens são complementares, né? A gente pode utilizar tipo um consenso entre o que a gente vê no Autodoc Vina, o que a gente vê no SwissDoc, o que a gente vê no Plants, porque essas ferramentas não são 100%, certo? Um exemplo interessante é que você pode usar docking de uma maneira iterativa, certo? Você pode fazer a ligação não de uma molécula em uma proteína. Você pode fazer a interação de milhares de moléculas pequenas em uma proteína, certo? É o que a gente chama de virtual screening, certo? Então, o virtual screening, o que você faz? Você liga a uma proteína, um alvo, uma library, né? uma biblioteca de diversos ligantes aqui, certo? E ver qual que teve a maior interação, certo? Vamos ver um exemplo desse trabalho aqui na Microbial Pathogenesis. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a estrutura da MPRO, certo? Do vírus, do SARS-CoV-2, certo? MPRO. Esse aqui é o código PDB 6L17, certo? E o que eles fizeram? Eles ligaram essas moléculas aqui: azitromicina, baricitinib, cloroquina, hidroxicloroquina, clinacrina e euroxilitinib, certo? Dentro desse sítio aqui. Eles estavam aqui avaliando aqui essas moléculas aí da moda e alguns fármacos novos que surgiram, certo? Então, o que eles usaram? Eles usaram a Autodoc Vina, certo? Autodoc Vina, de graça, certo? Ligaram todas essas moléculas à M-protease, a main protease do vírus, certo? Então, eles receberam aqui, ó, certo? Então, como a azitromicina se liga, como esse outro fármaco, a hidroxicloroquina, cloroquina, quinacrina, e aí avaliaram as interações. Você pode aqui está todos os eles ligados. Então, perceberam que a azitromicina teria ali a interação mais interessante aqui
a afinidade que sai com a autodoc-vina, certo? E aí, vimos aí a cloroquina, ó, bem menor do que seria a azitromicina. Então, aí você poderia pensar, será que a azitromicina teria capacidade de inibir a AMPRO? Provavelmente sim, mas numa quantidade de uso muito elevada. Talvez eu precisaria, né, o alvo da azitromicina não é esse, existe uma grande competição pelos alvos bacterianos, então o alvo bacteriano, ele provavelmente vai monopolizar toda essa interação com a azitromicina. Muito provavelmente pouca molécula interagiria num sítio que não é especializado para a azitromicina, certo? Outra maneira de fazer o estudo da interação não é avaliar rigidamente a interação entre o fármaco e a proteína, e sim avaliar por dinâmica molecular, certo? Eu posso fazer o estudo dessa molécula, como eu mostrei anteriormente, como ela vai interagir nessa proteína, e principalmente eu posso criar energia, eu posso extrair a energia livre de interação, certo? Com o valor da energia livre de interação é um valor muito mais aprimorado do que um score de docking, certo? Então, no nosso grupo a gente usa o Gromix, certo? É um programa fácil de usar, né? Livre, onde você vai poder fazer essas avaliações dinamicamente. Você vai dar flexibilidade para o ligante e vai dar flexibilidade para a proteína, certo? Então vamos pegar aqui esse exemplo desse trabalho que ele usou a ENDO-U, certo? A endorribonuclease do vírus, do SARS-CoV-2, certo? Para tratar COVID. Então, o que acontece? Então, ele tentou estudar a interação de inibidores, possíveis inibidores, na ENDO-U, ok? Como que ele trabalhou, certo? Ele pegou o cristal da ENDO-U, que é o 6W01, certo? Para poder trabalhar. E depois, ele usou uma biblioteca, né, de compostos usando o autodoc-vina, certo? Aqui ele tem uma biblioteca de compostos contra o autodoc-vina. Você lê lá o paper, tem lá todas as moléculas testadas. Provavelmente ele deve ter testado aí umas 40, 50 moléculas. É uma coisa muito rápida de fazer. Aí ele descobriu essas daqui, né? Essas moléculas mostraram que teria uma interação com a ENDO-U adequada pelo docking, certo? Então aqui a gente tem as interações desses fármacos, o score bem maior, certo? Se trata aqui, teria uma interação muito ruim, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui a glisocepida, certo? Teve ali uma interação com um docking melhor, certo? Ele fez outros dockings também para poder fazer um consenso, certo? E aí fez dinâmica molecular para conseguir esses parâmetros aqui. Interações de Van der Waals, interações eletrostáticas, solvatação, superfície de solvatação, né? Como é que você desloca essa superfície de solvatação para entrar na proteína, e aí você sai com a energia de ligação, certo? Aí a gente observa aí que a glisocepida teve uma interação mais adequada com a proteína, certo? Tudo por dinâmica molecular. Aí ele estudou todas as interações aqui, olha que interessante. O bom é muito melhor que docking, porque a proteína e o ligante vão se adaptar um ao outro, né? O que a gente chama de encaixe induzido. Outra coisa que você pode utilizar é não utilizar essas coisas tão caras. Dinâmica molecular é muito caro computacionalmente, muito difícil de fazer e leva muito tempo para você fazer uma avaliação de uma biblioteca de compostos, certo? Então você pode usar as informações de ligantes conhecidos para criar máquinas de aprendizado para descobrir novas moléculas, certo? E um exemplo disso é a modelagem farmacofórica, certo? Aqui ele usou a AMPRO, né, o 6W63, que tem esse ligante aqui. Então o que ele fez? Ele tirou desse ligante características e não a molécula em si, certo? Então, por exemplo, aqui tem um aceitador de ligação de hidrogênio, aqui tem outro, certo? Aqui doa ligação de hidrogênio, aqui é uma interação apolar, aqui é uma interação aromática. Então tudo isso é traduzido em informações,
tridimensionais. Então o que você faz agora? Você encaixa nas informações e não no sítio. Repare, é diferente, né? O docking você vai encaixar no sítio. Na modelagem farmacofórica, você vai encaixar novas moléculas nas informações e não no sítio, certo? E aí ele fez aqui uma busca por 36 moléculas aprovadas pelo FDA, certo? Que todos são antivirais, contra isso daqui, certo? Aí todos eles foram encaixados na informação. Então ele percebeu que o lopidavir, o redensivir, o ritonavir, o saquinavir e o raltegravir tiveram sobreposições com essas informações mais adequadas, certo? É muito interessante isso, certo? Mostrando a interação com a MPRO. Então isso é muito rápido de fazer, muito barato de fazer isso, muito baratinho, certo? Você pode fazer isso com tranquilidade, ok? Um exemplo interessante aqui, certo? De screening, certo? De virtual screening é contra a spike, certo? Inibidores da spike. Lembra que eu falei que aquela proteína mais difícil de trabalhar? Como é que a gente pode fazer? Aqui ele já foi mais longe. Ele pegou 3.828 fármacos já aprovados pelo FDA, certo? E aí fez o docking de uma parte delas. Aí 200 moléculas melhores ele estudou o ADME, né, que é a administração, distribuição, metabolismo e excreção. Aqui é um exemplo, né, do Swiss ADME, onde você tem essas características. Analisou o contato com essa proteína, certo? E descobriu 11 moléculas melhores. Aí ele fez dinâmica molecular, tirou a energia livre por esse método que a gente faz lá no nosso laboratório, certo? E aí ele chegou aos melhores resultados. Aqui está a interação, o sítio da spike, né? Como que a spike interage, certo? Algumas variações conformacionais ele estudou, então a molécula tem que encaixar aqui, em algum lugar, certo? Aí ele descobriu desses daqui, o itrazol, o fasadienil, troglitazona, a gliquidona, darucinib e a oxacilina, certo? Nessas interações aqui, certo? Descobriu que provavelmente interage aqui, certo? Interessante, tá vendo? Tudo por docking. Voltando a essa ideia do aprendizado de máquinas, esse trabalho é bem interessante, certo? Uma revista de altíssimo impacto, certo? Onde ele fez o QSAR. O QSAR é um estudo aí para a relação quantitativa entre estrutura e propriedade, estrutura e atividade biológica. Aí usou máquinas de aprendizado para descobrir aí se a molécula era ativa ou não contra a protease principal, a 3CL-Pro, que também é conhecido como MPRO, e também a RD-RP, certo? Aqui é muito interessante porque ele tem 1000 inibidores conhecidos, certo? Desses daqui, conhecidos que são ou ativos ou inativos, certo? Por exemplo, 3CL-Pro tem 468 moléculas ativas e 700 moléculas inativas. Então ele tem aí um universo de 2 tipos de moléculas, ativas e inativas. E a RD-RP, mesma coisa, 397 moléculas ativas, mais 67 aqui que ele achou, certo? De 2 bancos de dados e 748 inativos, certo? Então o que vai acontecer? Você vai colocar isso aqui para fazer máquina de aprendizado, de aprendizado. Algoritmos classificadores qualquer, certo? Ele usou esse data robot aqui. Você poderia usar o scikit-learn, certo? Coisas muito mais acessíveis para a gente e que daria resultados muito bons também, certo? Então ele descobriu aí um modelo que eu conseguiria aí com uma curva de resposta bastante adequada, certo? Curva ROC bem adequada para você poder prever se novas moléculas são ou não ativas. Aí ele pegou o quê? 1087 moléculas do FDA, 50.000 moléculas antivirais e 113.000 moléculas do CAIS, certo? E jogou dentro desses modelos. Olha que interessante, certo? E aí ele descobriu aqui várias moléculas aí que poderiam ser ativas. Olha que interessante, certo? Aí ele listou várias moléculas, inclusive as moléculas que ele achou, por exemplo, até o sildenafila, ele já está sendo utilizado para testes clínicos
em SARS-CoV-2, certo? Então ele achou resultados muito interessantes aí com esse estudo de QSAR. Ok? Então, esse virtual screening que a gente falou, né, você pode fazer aí usando diversas metodologias computacionais, todas acessíveis para a gente, certo? Baseado na estrutura do ligante, baseado na estrutura do receptor, combinação entre essas duas metodologias, pode usar metodologias mais rápidas, como modelagem farmacofórica, pode utilizar metodologias mais sofisticadas, como dinâmica molecular, e métodos que usam físico-química para descobrir a interação, certo? Todo esse arsenal aí está disponível na bioinformática para vocês trabalharem, certo? Lá no nosso grupo a gente tem criado ferramentas para QSAR 3D, certo? Ferramentas próprias do grupo, certo? Que podem fazer essa previsão. Esse aqui é o trabalho da doutorado Priscila, a gente está quase emplacando esse paper, né? O QSAR que a gente desenvolveu em Python, ele é muito bom porque a gente alinha as moléculas ali e consegue prever a atividade biológica, bem interessante. Consegue prever se a atividade biológica vai ser alta ou baixa, de uma maneira contínua, né? Não como sim ou não como classificação, mas sim como regressão, certo? A gente tem um caso, não foi para Covid, mas a gente consegue usar virtual screening para prever atividades biológicas. A gente pegou um produto natural, fez a modelagem de várias proteínas e a gente acabou descobrindo um inibidor de PDE4B que é até mais ativo do que o fármaco, e um produto natural, certo? Bem interessante o trabalho que a gente fez, certo? A gente está começando a querer trabalhar com Covid agora, certo? Quando a pandemia aí der uma cessada, a vacinação atingir um ponto de estabilidade, o desenvolvimento de fármacos é uma etapa natural, porque esse vírus sempre vai existir por aí, né? A vacinação ele não vai conseguir erradicar completamente a doença, sempre você vai existir uma recorrência, uma reinvenção, novas variantes, e isso vai ser sempre uma luta constante da humanidade contra o vírus, como é contra o vírus da gripe, né? O influenza. Então, nós temos várias colaborações aqui na bioinformática que a gente trabalha com isso, com docking, com dinâmica molecular, com triagem virtual, né, várias colaborações, e você pode também fazer parte desse time. Se você se interessar, você pode aí, com a sua proteína em mãos, você consegue fazer um estudo da maneira que você quiser para tentar achar aquele lead. Aquele lead a gente vai fazer testes com animais, com células, patentes, e aí vai para frente, aí a gente consegue ter uma esperança aí para o tratamento da doença e abolir aí os casos graves, né? A gente tem o professor Alessandro lá no laboratório, ele sintetiza moléculas para a gente. Então, foi uma grande aquisição para o departamento, porque ele sintetizando as moléculas, a gente consegue fazer vários estudos computacionais. E não fazer o estudo computacional sozinho, desacoplado da realidade molecular, certo? Então, é bem interessante, certo? Então era isso, obrigado aí pelo convite, então tudo de bom para vocês. Desculpa não poder estar presente oficialmente, né? Presencialmente.